Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Está começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E hoje é quarta-feira, meio da semana, dia 11 de março. E como sempre, a gente vai trazer tudo que importa para o seu dia a dia. E hoje está recheado de assunto que vai do ABC à atenção internacional. E para conduzir essa conversa, tem eu, Suzana Rezende, e ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Uma ótima quarta-feira para você que está aí no trânsito, no trabalho ou tentando organizar o dia no meio da correria de volta para casa. Hoje, a gente vai falar da repercussão internacional envolvendo facções do crime organizado brasileiro, com o governo americano avaliando classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Também vamos falar de tecnologia na segurança pública, com os prefeitos do Grande ABC se reunindo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para discutir a expansão do sistema de monitoramento inteligente, o Smart Sampa. Tem ainda uma pauta importante sobre a proteção às mulheres, além de um alerta sobre a ansiedade e o uso excessivo de celulares. E por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para você entender tudo o que se passou nessa quarta-feira. Então ajusta o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. Então, ouvinte, JP, olhem só essa movimentação internacional. O governo de Donald Trump está avaliando classificar o primeiro comando da capital, mais conhecido como PCC, e o Comando Vermelho, o CV, como organizações terroristas. Para Washington, as facções brasileiras já são vistas como ameaças à segurança regional por causa do tráfico de drogas. Pois é, Su. Essa possível classificação mudaria principalmente a forma como os Estados Unidos lidam com integrantes dessas facções. Autoridades americanas poderiam bloquear contas bancárias, rastrear movimentações financeiras e até deportar ou prender membros que estejam em território americano. Enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tenta evitar essa decisão. A preocupação é que o rótulo de terrorismo gere repercussão política e até abra brecha para ações internacionais, além de virar munição no debate político interno. E agora, os especialistas dizem que o impacto prático pode ser limitado. As facções não têm estruturas financeiras grandes dentro dos Estados Unidos. Então, a medida teria mais efeito simbólico e de inteligência. Ou seja, pode gerar muito barulho político, mas não necessariamente mudar o jogo do combate ao crime organizado. Isso, ouvintes, esse é um daqueles casos em que o nome dado ao problema muda também a forma de enfrentá-lo. Chamar a facção de organização terrorista pode até soar como um gesto de força, mas também embaralha fronteiras entre o combate ao crime, estratégia geopolítica e para uma possível pressão diplomática. E o Brasil, então, precisa abrir o olho, porque quando outro país decide enquadrar o nosso problema interno com a lógica dele, o risco é virar espectador de uma narrativa que não foi escrita por aqui. Agora vamos para o nosso giro de notícias, abrindo pelo Smart Sampa aqui no ABC. Olha só, ouvinte, o presidente de São Paulo, Ricardo Nunes, se reuniu com os prefeitos do Grande ABC para discutir a expansão do programa Smart Sampa. A ideia é integrar câmeras e centros de monitoramento das cidades vizinhas para identificar veículos roubados e pessoas procuradas em tempo real. Participaram desse encontro o prefeito Guto Volpi, lá de Ribeirão Pires, e Gilvan Ferreira, aqui de Santo André, reforçando a operação regional na segurança. Semana do Sono em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto vai entrar na mobilização nacional da Associação Brasileira do Sono, que acontece entre os dias 13 e 19 de março.
A programação gratuita inclui teatro educativo para alunos, aulas de yogas em parques, palestras sobre qualidade do sono e até uma corrida temática. O objetivo é conscientizar a população de que dormir bem faz toda a diferença para a saúde e para o desempenho do dia a dia. É isso aí. E para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre a saúde bucal em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo ampliou o acesso à saúde bucal e já entregou mais de 518 mil próteses dentárias entre 2021 e 2025. A expansão do atendimento até 446 unidades básicas de saúde, UBSs, ajudou a reduzir cerca de 81% da fila de espera por próteses. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje, com integração de monitoramento entre São Paulo e ABC, mobilização pelo sono em Ribeirão Preto e ampliação de saúde bucal na capital. E se tu quiser acompanhar todos os detalhes das histórias que a gente contou por aqui, tu já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E hoje é quarta-feira, e se tem uma coisa que está inserida no meio da nossa rotina, é a tecnologia. Por isso, o nosso repórter Thiago Antunes vai falar tudo o que está rolando nesse mundo. É com você, Thiago. Opa, gente, vamos falar de tecnologia e começando aqui no estado de São Paulo, a inteligência artificial vai ajudar a prevenir acidentes de trânsito. O Detran confirmou o sistema InfoSiga 4.0. Em vez de apenas registrar acidentes que já ocorreram, a plataforma vai cruzar dados de GPS para apontar cruzamentos de alto risco. Com esses alertas, as prefeituras poderão agir e fazer intervenções nas vias antes que as tragédias aconteçam. Já no cenário internacional, a Meta, empresa que controla o Instagram e o WhatsApp, fez duas movimentações importantes no mercado de IA. A primeira foi a compra do Notebook, uma rede social exclusiva para robôs. Nesse ambiente, os algoritmos conversam entre si e chegaram até criar uma religião digital própria. O alerta dos especialistas não é para uma rebelião das máquinas, mas sim para um risco de humanos mal intencionados manipularem esses perfis. E também o foco do Mark Zuckerberg com a compra, na verdade, é contratar engenheiros de elite do próprio projeto. E para alimentar essas tecnologias, a Meta também fechou um acordo de 50 milhões de dólares para usar o acervo de grandes jornais como o Wall Street Journal. O objetivo é treinar suas IAs com um jornalismo profissional e de confiança, acirrando a disputa com o ChatGPT. E agora parece que a gente tem IA no trânsito, nos jornais e até criando religião. Será que está tudo sob controle? Eu volto com vocês daí, João Pedro e Suzana. Boa, Thiago. O curioso é que a tecnologia sempre chega prometendo resolver alguma coisa. E quase no mesmo instante já cria um problema novo para a gente ter que administrar. IA no trânsito pode salvar a vida. IA treinada para o jornalismo profissional também pode melhorar uma boa resposta. Mas quando a mesma lógica entra em espaços sem transparência, sem regulação e sem um limite claro, aí o que era ferramenta se torna uma zona cinzenta. O desafio, no fundo, não é inovar, é impedir que a inovação ande mais rápido do que a responsabilidade. Valeu, Thiago. Abraço. Olha só que notícia importante sobre proteção social em São Paulo. O programa Auxílio Aluguel para Mulheres já atendeu mais de 5 mil vítimas de violência entre março de 2025 e fevereiro de 2026. E os dados demonstram um perfil bem claro, Su. A maioria das beneficiárias tem entre 30 e 39 anos, ou seja, mulheres em idade produtiva que precisam de um apoio imediato para sair de casa e se afastar do agressor. O benefício paga R$ 500 por mês durante 6 meses, com possibilidade de renovação. E hoje a rede de proteção já envolve 585 municípios paulistas que fazem o cadastro das vítimas por meio da assistência social. Além do dinheiro para garantir um teto, o programa conecta essas mulheres a um apoio psicológico e orientação jurídica. E a ideia é dar condições reais para que elas reconstruam a vida com segurança e autonomia. E olha só, aqui é um assunto bem delicado, né? Porque às vezes sair de uma situação de violência não depende só de coragem dessa mulher. Vai depender de uma série de outros fatores. E de ter, por exemplo, para onde ir,
ou como pagar um aluguel, como proteger os filhos, como recomeçar sem cair no vazio. E justamente por isso que um programa desse importa. Ele não resolve tudo, é claro, mas ele ajuda a transformar a proteção em algo mais palpável, mais concreto, e não só num conselho bonito dito do lado de quem está de fora. Com certeza, JP. Como você bem disse, o programa ele não resolve tudo, mas é muito importante fazer com que essa mulher tenha uma rede de apoio, seja financeira, seja psicológica e jurídica, até porque muitas vezes essa mulher, para sair dessa situação de violência, ela vai precisar sair do trabalho dela, sair muitas vezes até mesmo da cidade dela, para não ocorrer que nem houve em São Bernardo, que a mulher foi morta no seu próprio trabalho. Então é preciso ter muitos aparatos para sustentar, para conseguir dar sustento para essa mulher realmente sair de vez da situação de violência, ainda mais que o feminicídio está virando uma epidemia. Então é muito importante a gente ter esses dados e principalmente dar visibilidade para programas como esse. E agora vamos falar de ansiedade versus celular. JP, um relatório recente do Instituto Cactus, em parceria com a Atlas Intel, acendeu um alerta sobre o uso de redes sociais no Brasil. O estudo mostra que 43,5% das pessoas nas redes sociais já têm diagnóstico de ansiedade. E o levantamento, que ouviu mais de 3.000 brasileiros, também aponta que as mulheres são as mais afetadas por esse problema. Especialistas explicam que o consumo exagerado de conteúdo digital pode intensificar comparações sociais e aumentar a pressão emocional no dia a dia. E por isso, a recomendação é buscar equilíbrio. Pequenas mudanças como reduzir o tempo de tela, fazer pausas durante o dia e priorizar atividades fora do ambiente digital podem ajudar a preservar a saúde mental e tornar o uso da tecnologia mais saudável. E olha, o celular ele acabou virando uma companhia, uma ferramenta, distração e vitrine para muita gente. E até cobrança, daquele que para muitos já se tornou uma extensão da gente. E o problema está justamente nesse mesmo corpo e cabeça. Algo que nem sempre consegue acompanhar essa presença constante em tudo que acontece simultaneamente. E talvez o ponto mais humano dessa pesquisa, Su, seja justamente esse. Tem muita gente cansada, ansiosa e se comparando o tempo todo uns com os outros, sem nem mesmo perceber que está adoecendo dentro de uma rotina digital que já funciona também no automático. Com certeza, JP. E um alerta que a gente sempre dá, mas muitas vezes, principalmente durante o dia a dia, não é possível pensar e raciocinar sobre isso, é que nem tudo que está nas redes sociais é daquele jeito. Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão florido. As redes sociais, elas são fotos e vídeos editados. Não quer dizer que aquilo reflete exatamente qualquer rotina da pessoa. Então, você se comparar com algum influenciador, com alguma pessoa, com as redes sociais, é injusto com você mesmo. Então, sempre bom fazer um detox, parar um pouquinho ali com as redes e depois voltar. Agora vamos para o nosso quadro, o Quem Disse Isso? Que é aquele momento que a gente para, respira e reflete. E pela colinha aqui, eu sei que a frase de hoje tá bem atual, né, JP? Conta pra gente. Não tenha nenhuma dúvida, Su. A frase de hoje é bastante importante, né, Su? Então vamos lá. Eu não quero que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. Repetindo, eu não quero que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. Bem forte e direta, né, Su? E aí dá pra adivinhar quem é o dono ou a dona da frase? Acho que não tá tão difícil assim. No que diz respeito ao gênero, né? Não foi um homem que disse. Olha, JP, vou te falar que bota forte nisso. E não foi um homem realmente quem disse isso. A autora dessa frase é Mary Wollstonecraft. Ela que escreveu isso no livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, publicado em 1792. Pertinho, né? Mesmo uma frase tão antiga, continua sendo muito atual, principalmente nessa sociedade em que estamos vivendo.
Muito bem colocado, Su. E ela defendia educação, independência e autonomia para as mulheres, ideias que, olha só, até hoje ecoam, né? E o mais forte no que ela diz é que acaba se desmontando essa caricatura antiga, a de que lutar por igualdade seria querer inverter uma dominação. Não é isso. O que está sendo pedido aí é algo muito mais básico e muito mais radical ao mesmo tempo. É autonomia, sim. Poder sobre a própria vida e sobre o próprio corpo e sobre as próprias escolhas. E ainda hoje, mais de 2 séculos depois, isso continua sendo urgente demais. É isso aí. E é sobre essa urgência por direitos que, como você bem falou, são básicos. A gente termina mais um episódio. Lembrando que se você quiser nos acompanhar, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Escolha a sua preferida, nos procure e dê o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale crítica também, vale elogio, sugestão ou aquela pauta curiosa que só tu reparou pelo caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá pelo nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque, como sempre, a nossa conversa sempre continua por lá. É isso aí. E lembrando que se você quiser ficar por dentro de todos os assuntos, independente do momento, da hora do dia, acesse nosso site abcdabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. E antes da gente encerrar, fica como sempre aquele nosso abraço para você que tá no trânsito, voltando do trabalho ou em casa mesmo relaxando na poltrona. Muito obrigado pela tua companhia desse lado do fone. É sempre uma honra fazer parte do teu dia a dia. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E o mesmo compromisso de sempre, seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.